Olá, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Maurício Santos e mais uma vez quero contar um pouco mais sobre os segredos do mundo que eu sei que você gosta. Por sinal, tenho certeza que você conhece sobre o que vamos falar hoje. O Stonehenge é um monumento pré-histórico, ou seja, conforme o dicionário, feito em uma época histórica onde ainda não havia escrita e o homem ainda não tinha dominado também o trabalho com metal. Esse fato torna a construção um feito muito misterioso. Afinal, as pedras pesam em média 25 toneladas e medem cerca de 9 metros de altura. Para você ter uma ideia da dimensão disso, caso o peso das pedras fosse medido em comparação aos elefantes, estaríamos falando de mais ou menos 4 elefantes e meio. Se hoje já é complicado manejar objetos desse tipo, imagina nessa época. O monumento possui 2 círculos, o externo e o interno. No externo, as pedras são conhecidas como sarsens, e o círculo interno é composto por pedras que são chamadas de bluestones, ou pedras azuis. Esse tipo de pedra também é conhecido como monolito, e quando são unidos formam um monumento conhecido como megalítico. E, caso não saiba, esse tipo de construção é muito mais comum do que você pensa. O Reino Unido mesmo possui vários campos do tipo, como os Anéis de Brudgar, na Escócia, ou como o local recém-descoberto localizado a cerca de 100 quilômetros de Stonehenge, e que seria cerca de 5 vezes maior do que o próprio e que ficou conhecido como Durrington Walls. Na Europa, por sinal, são mais de 35 mil estruturas desse tipo. Mas não é só no velho continente que existem esses lugares. O mais famoso fora do ambiente europeu é chamado de Nabta Playa, uma estrutura localizada no Egito e cerca de 800 quilômetros do Cairo, capital egípcia, que acredita-se ter sido construída há mais de incríveis 7.000 anos antes de Cristo. Assim como a própria estrutura britânica, ela possui características que levam a crer que o local era usado para fins astronômicos e de observação do tempo. As pedras, assim como as britânicas e de outros lugares do mundo, se alinham conforme os solstícios e equinócios, além de marcar a passagem de estações. Para vários povos, isso era muito importante para o controle das plantações. Porém, fato é que a real função desse tipo de construção é um mistério para a humanidade. Acredita-se também que eram como templos, locais usados para cultuar a natureza em uma era pagã, muito antes do surgimento até mesmo do judaísmo. Os locais também foram usados como cemitérios, embora acredita-se que apenas os líderes religiosos seriam enterrados ali. Bem, voltando um pouco a Stonehenge, acredita-se que sua construção tenha se iniciado há mais ou menos 4.000 anos. As sarsens, as pedras internas, foram inseridas após a construção do anel externo, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 1.000 anos depois do início da construção do monumento. Por sinal, já se sabe que Stonehenge sofreu várias transformações, porém, ninguém sabe ao certo por quem. Acreditava-se originalmente que os povos celtas, um dos primeiros a habitar a região que hoje é a Inglaterra e outros lugares do Reino Unido, tenham sido os construtores do monumento. Porém, estudos feitos a partir da datação de carbono descobriram que eles já estavam lá muito antes da chegada desses povos da região. Entretanto, uma descoberta recente da geologia dá uma ótima dica sobre como esse pesado megalito foi construído. Afinal, essa é a grande dúvida sobre o Stonehenge. A sua função nunca vai ser realmente descoberta, já que na época da sua construção não havia escrita. O que se sabe, como já explicado, é que ela deve ter tido várias funções, principalmente religiosas. Porém, descobertas arqueológicas podem nos dar dicas pelo menos de como esses povos conseguiram construir esses gigantescos monumentos. Lembra sobre o que eu falei das pedras sarsens, que formam o ciclo externo? Então,
Elas são de longe as maiores e mais pesadas da estrutura. Um dos pontos exatos mais famosos do monumento é a parte em que 3 gigantescas pedras sustentam outras 3 pedras ainda mais pesadas. Bem, um dos grandes desafios arqueológicos sobre o estudo da Stonehenge sempre foi saber de onde vieram essas pedras. Afinal, quanto mais longe, mais difícil seria fazer o transporte delas. Concorda? Acreditava-se até pouco tempo atrás que as pedras tinham sido trazidas de um local a mais de 250 quilômetros de distância, o que na época deveria dar muitos dias de trabalho. Porém, uma história muito curiosa fez com que, em um cruzamento de dados, uma parte da verdade fosse estabelecida. Tudo começa no final da década de 60, quando uma empresa americana realizou um estudo de conservação em uma área próxima a Stonehenge, conhecida como Westwoods. Amostras de pedras desse local foram retiradas e uma foi dada de presente para um americano chamado Robert Phillips, um dos trabalhadores do projeto de conservação. Phillips levou o exemplar de volta para os Estados Unidos e, depois de décadas, resolveu devolver a pedra para o Reino Unido. Foi estudando esse material que geógrafos britânicos encontraram o paradeiro das pedras de Stonehenge. Como dito, o lugar em que essas pedras foram retiradas está a 25 quilômetros de distância da construção do megalítico. Bem, são mais de 200 quilômetros de diferença entre o local antigo, em que se acreditava que era de onde as pedras haviam vindo, e do novo local, o que, com certeza, facilita muito o trabalho, não é? Porém, como você aí de casa já deve imaginar, não deve ter sido um trabalho nada fácil. Para você ter uma ideia, mesmo se os trabalhadores da época tivessem usado as possibilidades mais modernas, que nós já vamos explicar melhor, estima-se que, para a construção ter ficado como ela era, em seu ápice, cerca de 30 milhões de horas de trabalho humano tenham sido gastas. Vale lembrar que o que temos hoje desse gigante monumento é apenas uma pequena parte do que ele já foi. Os arqueólogos sabem que seus círculos eram totalmente fechados por pedras. E, além disso, muitas outras construções e pedras existiam na área. Mas, e Maurício? Enfim, como eles trouxeram essas pedras e as colocaram lá? Bem, acredita-se que o transporte teria sido feito deslizando os grandes blocos em madeiras. Os trabalhadores cortavam as árvores e apoiavam a pedra em cima de várias delas, rolando o gigante bloco por elas. Porém, alguns arqueólogos acreditam em outro método utilizado por esses povos. E um muito simples, por sinal. A ideia é básica. Ao colocar 2 pedras redondas embaixo da gigante pedra, era possível rotacioná-las aos poucos, fazendo assim elas se mover. O método foi descoberto por um eslavo que, ao ser abandonado pela esposa, enlouqueceu e mudou para os Estados Unidos e começou a construção de um grande castelo secreto. Esse homem, chamado Edward Leedskalnin, construiu uma das poucas estruturas megalíticas modernas, conhecida como o Castelo dos Corais. Ele conseguia mover pedras quase ou até mais pesadas que a de Stonehenge, sozinho, em uma incrível velocidade de 91 metros por hora. Embora Edward não tenha sido considerado um homem importante, sua façanha revolucionou o estudo sobre como essas estruturas e muitas outras, como as pirâmides do Egito, foram construídas. Porém, os 2 métodos respondem à questão do transporte das pedras. Mas e aí? Até eu mesmo me pergunto, afinal, como eles colocaram as pedras uma em cima das outras? A resposta seria as famosas roldanas e polias, inimigas de muitos estudantes de ensino médio na matéria de física. Essas ferramentas, é claro, seriam muito mais simples que as de hoje, feitas de madeira. Conforme os estudos, eram montadas estruturas em formato de Vs, invertidos, paralelamente ao local em que se queria subir uma pedra. A roldana iria no meio dessa estrutura, puxando a pedra para cima. Relativamente simples, não é? Bom,
E bem, caso você não saiba, muita gente não acredita que esse local tenha sido construído apenas se utilizando de alguns truques. São inúmeras as teorias paralelas sobre a construção de Stonehenge. A mais famosa delas envolve os tão polêmicos alienígenas, que teriam construído o local como uma espécie de ponto de aterrissagem ou como uma grande placa. Existem ainda grupos que acreditam que esses locais seriam a casa de povos gigantes, que habitavam aquelas terras muito antes dos humanos. Durante a Idade Média, as histórias em volta sobre o bruxo Merlin também amedrontaram moradores da região, que acreditavam que ali se encontrava a casa do tão temido feiticeiro. Fato é que a incrível construção nos mostra o quão longe os humanos podem chegar caso trabalhem juntos. Afinal, uma das certezas que se existe sobre Stonehenge é que ele não foi construído sozinho, não é? E então, gostou do vídeo de hoje? Diz aqui pra gente nos comentários se você quer saber mais sobre outras construções da humanidade. Eu fico por aqui. Um abraço, até a próxima e fique com Deus. Tchau!